Agora, para todo o planeta Terra, diretamente do Estúdio 2 da Mais, Talk Mais. Hoje, com Maria Fernanda Vasconcelos. Talk Mais. Oferecimento. Malve. Roupa para viver sua história. Austin Steak Beer. Viva um momento único. Café Canecão. Desde 1962 presente nos melhores momentos. E Blue Tree Termas de Lins. Para relaxar, curtir e aproveitar. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Talk Mais. E hoje aqui no estúdio da Mais Magazine estamos recebendo uma das comunicadoras que eu mais admiro, Alice Teixeira. Olá, tudo bom? Gente, a gente vai começar agora com um papinho mais pessoal. Perguntar pra Alice, você é mineira ou você veio de Minas? Mineira rola atrás de pão de queijo, sabe? Porque, gente, ela é muito cativante, extrovertida, assim. Então, a gente já suspeita assim por esse jeitinho. Não, é um jeitinho mineiro mesmo. E não tem aquela história, mineiro quieto, tal, essa parte do mineiro quieto, não sei onde ficou em mim, não, mas tudo bem. Mas, Lins, o que aconteceu na minha vida que eu vir pra cá, né, deslocar pra cá tudo, foi atrás do marido. Aí é muito engraçado, todo mundo fala comigo assim, ô Lins, você vai fazer em Lins? Eu falo sexo. Foi a única coisa que eu não podia fazer em outros lugares, porque, né, casada com ele, eu tinha que fazer aqui onde ele tava. Então eu vim fazer aqui, vim fazer isso. E, consequentemente, né, vim trazer depois trabalho, todas as outras coisas. Mas o que me trouxe aqui foi ele, sim. E assim, Lins, a gente vendo essa caminhada sua, você tá à frente da comunicação também do grupo Cristalinos, da New Drop, da Super S, da New Pop. Mas um pouquinho antes disso chegar, era só realmente marido, teve algumas outras trajetórias que você teve pra comunicação? Imagina, eu trabalho, assim, desde que meu pai sempre muito, me empurrou muito, minha mãe também e tal. E meu pai sempre, ele foi um cara que ele te ensina economia na veia, né? Porque ele sempre foi muito econômico. Eu costumo brincar que meu pai foi assim. Eu falava assim, pai, me dá 100 reais pra eu sair à noite. Ele falava, filha, pra que 50? Se 30 tá bom, leva 20, traz 10 de troco. Você tinha que, de alguma forma... Foi isso, então, aqui, ó. De alguma forma, eu tinha que produzir meu próprio... E aí eu queria roupa, né? Eu queria as coisas, eu queria... E queria ganhar muito, queria viajar. Sempre gostei muito de automóveis, de dirigir coisas, né, sempre fui. Eu assinava, ele assinava, né? Ele assinava 4 rodas. Eu tinha uma série de pôsteres de carros. Ai, que legal! Meu pai é empresário do ramo, ele é distribuidor de lubrificantes, de filtros. Então essa parte toda automotiva, essa parte do lubrificante sempre foi ali parte da veia. E também tinha já limpeza. A New Drop, por exemplo, eu já atuava nesse mundo da limpeza pelo contato com meu pai. Nossa, que legal, tem bastante ligação, então, mais que eu imaginava. Tem sim. E nisso, nessa história, né, de ficar com meu pai, de trabalhar com ele, eu também trabalhava em outros pontos, que era rádio. Eu fiz rádio também. Quando eu fui estudar, eu queria continuar trabalhando para fazer rádio em Arcos, Minas. Depois, quando em Belo Horizonte, eu fiz primeiro administração, que eu fiz uma administração aplicada às empresas do meu pai. Depois disso, eu fui, ali mesmo, em Minas, eu fui para publicidade, eu fui para comunicação, fiz com meu pai, que eu passei em primeiro lugar na faculdade. Ai, que chique, que legal! Jamais imaginava, brigando com a mulher falava assim, eu falei que você queria saber que lugar que eu passei. Aí ela falava em primeiro, eu falei, não moça, meu nome é Liz, eu queria saber que lugar que eu passei. Aí ela, primeiro, e aí eu brigava de novo até eu aceitar que eu tinha... Quando eu passei na faculdade foi a mesma briga, que a gente fica até assim, ó. Foi como assim? Que é isso? Que primeiro? Sou eu, tipo, meu. Enfim, aí de Belo Horizonte fui pra São Paulo, em Belo Horizonte eu já administrava lojas. Então eu trabalhava numa cirúrgica, né, uma loja de saúde, tá? Mas eu já administrava ali essas lojas. Depois de Belo Horizonte, eu fui para São Paulo, que é onde eu continuei também, estudando em São Paulo. Também fui atrás do meu querido amor, né? Então, onde ele foi... então foi bem assim, conveniente tudo, juntou num só. Aonde ele pisa, eu vou mesmo. É assim que é gostoso, gente, porque a vida é boa, mas com companhia é melhor ainda. É melhor ainda. E vale, né? Então,
então eu vou. Aí, São Paulo. E de São Paulo, eu fiquei um tempo também atuando em São Paulo. Em São Paulo eu trabalhava ali na Paulista, eu trabalhava numa agência de publicidade, eu atendia a NUC em território nacional. NUC Mamadeiras, Chupeitas, ela é uma marca concorrente da Kiko, assim, primeira linha nacional, então era fantástico, atendia eles, atendia o grupo Hutchinson, que é um grupo de polímeros plásticos, essas luvas e equipamentos de segurança. Depois de São Paulo, aí eu fui pro Rio, aí eu fui morar no Rio. No Rio eu fiquei atuando pela Unimed, atendi a Unimed Carioca, né, a parte norte fluminense, a região dos lagos ali toda. Depois eu fui a trabalhar um pouco com o governo do Rio de Janeiro. Gente, é muita história, nossa, é muito legal porque é muita experiência, é muita carga. Assim. E é muito assim, por exemplo, em Campos, que é no Rio, eu passei 8 anos. E eu sou uma pessoa que eu fui conectada, eu trabalhava com política, então eu conhecia uma cidade, na época tinha 500 mil, está em torno de quase 700 mil, mas que eu conhecia boa parte da cidade. Mas assim, gente demais. Hoje, eu em Lins às vezes, ou em Minas quando eu tô em Minas, ou enfim, que eu olho pro rosto de uma pessoa e fico assim, gente, eu conheço, eu conheço algum lugar. Eu não consigo identificar se essa pessoa. Porque muita gente no campo de memórias, assim. Muita mesmo. Só dentro do hospital da Unimed, a gente tinha 800 colaboradores. Eu me lembro, assim, eu quis que o crachá deles, na época, fosse uma coisa não... Eu queria que toda nossa comunicação, embora a gente estivesse tanto dentro, né, uma comunicação hospitalar, ela não fosse triste. Eu queria que ela fosse humana. Foi um dos primeiros conceitos, há anos isso, mas um dos primeiros conceitos de trabalhar essa coisa de humanização dentro do hospital, né? Que o hospital feito para a gente, não para uma... Porque o pessoal já tá meio tristinho lá dentro, por que não facilitar essa situação? Exato. E aí os crachás, eles eram com fotos. Eu lembro que as pessoas iam fazer as fotos e eu falava assim, direito, então a pessoa tinha que virar. Fazer aquele sorrisão, sabe, pra foto. A gente fazia várias fotos, até tirar os tímidos do lugar e fazer uma foto boa. Então assim, eu quis participar de tudo junto. Então eu conheci todas as pessoas. Hoje é uma confusão mental quando eu encontro com uma pessoa que eu vi pouco e eu olho e falo assim, de onde? Sim, a gente sabe que tá ali, mas aonde? Não tem. Aí, do Rio, o meu marido trabalha no laboratório Sodré, aqui. Desde essa época que você estava no Rio? Eu tenho agora 6 anos de Lins, né? Vou fazer 5 anos e meio, quase 6. Essa conta é só ele que faz, né? Você nem só vamos indo. Ele que faz. Mas ele trabalha no Sodré aqui e ele veio para cá por isso. Né? De São Paulo ele veio para cá. E ele atua no toxicológico daqui. E quando ele veio primeiro, acho que ele ficou 6 meses aqui. Eu trabalhava numa multinacional, também na área da saúde. Ela tinha um plano de expansão para país onde a gente venderia via web. Agora que está tomando força isso, né? Agora que o plano está ganhando, porque seria inovador no sentido de que as pessoas não precisariam do corretor, né? Daquela coisa e tal. E aí eu vim para cá, ainda dentro dessa multinacional. Então não tinha problema, então eu ficava sempre conectado. Meu chefe era de Londres, o outro em Recife, outro em São Paulo, e todas as reuniões a gente tinha, é muito louco. É louco, né? Nossa. Exclui o fator distância, a internet hoje em dia. Você tá conectada com todo mundo, ali você tá sentada aqui, mas não tá conectada com o mundo inteiro, assim. E a cultura deles, por exemplo, o chefe europeu, ele é diferente do brasileiro, tá? E principalmente relacionado à pontualidade. Os meus aqui, obviamente, são chefes pontuais, claro. Mas o deles, eles trabalham com minutos. Então, assim, a nossa reunião era 9h17 e ela tinha duração de 13 minutos. Então, você tinha um repórter. E a diferença deles é que para eles não cabe um controle de tempo. Por exemplo, esse controle que a gente faz de dedo, o funcionário tem que pôr o dedo e tal, não sei o quê. Por quê? Porque para eles o resultado é o que interessa. Então eles tinham assim, você entrava, você tinha esses 13 minutos para você se reportar. Quando necessário você fala, olha, eu vou precisar de mais alguns minutos.
que às vezes tinha um projeto maior, né? Ou reuniões que você falava assim, olha, eu preciso dentro desses 13, você podia marcar reuniões para que você tivesse uma apresentação de E você uma vendo coisa maior. assim, você acha que esse processo funciona melhor, sabe, deixando um pouquinho mais assim, ou prefere o sistema mais brasileiro? Eu acho que você vai precisar conhecer o colaborador que você tem. De pessoa para pessoa. Porque assim, aí eles costumavam pontuar, que eles tinham o europeu, que quando você colocava ali uma meta, uma coisa, eles iam te entregar, eles iam correr. No começo, eles iam correr muito no começo e eles iam, se aquele espaço de folga acabasse, eles iam usar com mais tranquilidade depois de uma revisão. Já os indianos, os latino-americanos, eles iam ficar tranquilos no começo e no final da entrega do projeto eles iam correr muito desesperados para entregar. Porque o jeitinho brasileiro não é assim, sabe? Privado só pro brasileiro, então tem um indiano Tem, também. não, tem outros países. Aham. E como era uma multinacional que lidava com todos esses chips, eles já tinham mapeado mais ou menos Estilo o de perfil. trabalhar. É claro, não dá pra você generalizar e colocar isso, mas né, você já tem um pedacinho de cada um. É da mesma forma que o médico fala de pessoa para pessoa, sintoma, assim, até na hora de entender o relógio da pessoa, como ela funciona, Sim. é muito individual. Eu falo que até dentro da empresa, para tudo, você tem, eu falo muito essa frase clichêzona do Einstein, que é que se você pegar um peixe e analisar ele pela capacidade dele de subir na árvore, você sempre vai achar que o peixe é um animal idiota, né? Então sempre lembrar que cada um com a sua, né? Você vai, o seu talento é tal, então o talento desse daqui é muito bom para tal coisa. Você vai pegar ele e Vai saber redirecionar Exato, as pessoas. você vai usar o melhor dele. E assim, descobrir esse potencial, colocar isso, aplicar isso no lugar certo, É transformador, é Mas outra coisa. é espetacular. E assim, você vendo tudo isso, como foi integrar na frente de tantas empresas hoje, como a do Drop, Cristalina, Hip-Hop, as mulheres? Eu não tive tempo de pensar isso ainda. Até seu trabalho, eu não digeri ainda. É o que eu gosto, sabe? Tipo, eu como uma linda e boa TDAH, eu sou movida a adrenalina mesmo, sempre fui. É óbvio, isso é científico. Né? O TDAH ele tem milhões de ele vai abrindo as frentes dele de trabalho, ele é super criativo, ok, mas pra coisa acontecer, a injeção de adrenalina Tem que estar lá. tem que estar ali para que né, a coisa flua e a concentração venha e que o risco tá ali iminente. Vai, meu Deus, voltou o prazo. E diferente das pessoas que tem TDAH, as pessoas que não têm ficam muito, sabe, ficam bem tristes, mas quem tem parece que fica animando, sabe? Parece que tá, não sei se isso machuca ou como funciona. Eu chamo de enlouquecida mesmo, enlouquecida. não é nem animada, não. Fora do Amateur. contexto. Mas aí assim, na hora que você olha a quantidade de coisas, e aí você só põe uma aqui, tenta outra aqui, né, vai pontuando uma ação, mas eu falo que o que vai te mover sempre é a paixão que você tem. Né? E pra quem quer trocar de palavra, é a paixão, é o tesão da coisa, de falar assim, não preciso fazer isso aqui. Quando você gosta, cara, Você nunca não tá tem trabalhando, noite, tá não de tem. férias. Assim, férias assim, que é gostoso fazer. Por aí. E assim, agora Alice, a gente vai dar uma interrompida rapidinho, que eu vou passar um recadinho pro pessoal lá de casa, mas fiquem aí que já a gente volta. Quer aprender inglês numa escola dinâmica, interativa e com foco em conversação? Então venha para o CCBio. Esse é o espaço maker do CCBio, aonde os alunos vivenciam uma imersão em inglês. As salas de aulas são temáticas e com lousas interativas com tecnologias de alta qualidade. E os nossos alunos também têm acesso à biblioteca com enorme variedade de títulos para ampliar o seu vocabulário. Invista no seu futuro e no futuro do seu filho. CCBio Lins, transformando vidas através do inglês. Bom, gente, foi aqui rapidinho, já voltamos. Agora voltando aqui com a Alice, nessa pegada assim acelerada. Você no 220 sempre assim? Você tá na sua casa pra dormir, demora pra pegar o cérebro? Demora. Aí tem vezes que tem que entrar a monomatonina, tem vezes que você precisa. Eu tenho. Eu vou pegar esse primeiro ponto de sono, né? E aí depois dá 4 horas eu faço assim. Aí vem. O zumbi começa a trabalhar, sabe? Então você funciona melhor à noite pra trabalhar? Eu muito melhor à noite. Exatamente. Eu fico
Eu vou acordar cedo, eu acordo cedo, morrendo. Mas me isso. coloca pra trabalhar, tipo, pra criar de madrugada, não. Mas aí eu tenho um segredo, o que eu faço? Eu injeto na minha manhã atividades que eu preciso fazer manual, que exijam baixa concentração ou Criatividade, foco, assim. E aí eu preciso organizar tal coisa, que é manual, então você vai... Aí você... Entendeu? Boa ideia, eu gostei. São 43 anos de DH, uma hora você começa a Uma falar hora a assim, gente não... consegue pegar uns recadinhos assim e funcionar melhor. Aí quando chega à noite, e eu sou... lembra, eu falei assim, na hora que você tem o prazo encurtando, a minha adrenalina começa a crescer e o ânimo também, aquela... É engraçado que o único problema é que nessas horas eu tenho um pico de criatividade muito alto. Você aprendeu já a identificar isso também, se identifica e consegue focar esses picos para alguma atividade na hora, ou às vezes você... Eu consigo. Já foi mais perigoso. Porque quando você está com um pico de criatividade lá em cima, você quer fazer. Então, eu aprendi a medir causas e consequências, do tipo, não, nós vamos fazer isso aqui e vai dar tempo de executar isso aqui. Porque na minha cabeça, eu faria, sei lá, 30 vezes mais coisas do que eu faço. Mas é questão de tempo, então, o que te impede? É questão de não correr um risco, por exemplo, vamos pendurar tal coisa, e você tá lá no meio da execução com a coisa rolando, acontecendo. E nisso, assim, o que te motiva mais e o que é um balde de água fria pra você nessas situações? Eu sou passional total. Então, assim, grita comigo que você me enterra. E eu tenho, além de ser muito passional, eu tenho uma coisa que é um feeling que eu com mentiras ou eu com pessoas que têm um véu de falsidade ou que fala de uma forma que eu tô vendo que tá mentindo, que não é. Então já tem aquele sensorzinho. Já tem o assim, sensor super ativado, então isso me derruba. Mas ao mesmo tempo, o que me coloca muito pra cima é você precisar da minha ajuda. Então eu tenho gente que já sabe disso, eu tenho muitas amigas que elas falam assim, eu já sei que você não vai, se você, só porque você tem trabalho e tal, mas olha, eu precisava da sua ajuda, aí elas já sabem. Aí você já fez assim, oi? Que isso vai mudar de figura, então assim, que pedir ajuda já vai virar. E assim é no trabalho também. Entendeu? Se vier muito arrogante e tal, é óbvio que o que me motiva é a necessidade da empresa primeiro, então não minha, né? Tipo, não tal. Mas você acaba tendo um pouquinho mais de carinho para lidar com coisas, né, que chegam positivas para você. Sabe quando a pessoa te olha e fala assim, olha, você precisava tanto disso aqui, ó, você não conseguiu ainda me ajudar. Aí aquilo me dói no coração e aí eu quero arrumar uma forma de fazer. Porque assim, você não faz isso, não dá nem vontade de fazer, né? Não, aí você já me tirou do esquema e tal. Ai, olha, eu vou conversando com você, eu não tenho TDAH, mas a parte passional, assim, eu me identifico muito. Falou um pouquinho torto de mim. Não, eu sou sensível. E essa parte, assim, da Lisa atleta, é também passional ou porque você precisa de um esporte, o corpo está no movimento? Porque eu vejo você no tênis, assim, fazendo bastante atividade. Eu tô super em falta, porque realmente é um tempo de investimento que eu quero dedicar esse tempo, que era o tempo que eu usava mais pro esporte, mas eu quero dedicar esse tempo para essa fase de expansão das redes, que é uma coisa que eu quero fazer. Então eu tô mais em falta no esporte. Mas o esporte, ele te deixa a tua mente, tá assim, ela te deixa o corpo fluir melhor, a tua mente, com as coisas na tua volta. Uma coisa, e principalmente o tênis, né? O tênis, ele é assim, eu gosto das duas coisas, que é o tênis e o jogo de xadrez. Porque ele te acostuma. Eu gosto muito de jogar xadrez, eu já joguei muito xadrez sozinha, cara. Nunca achei ninguém pra jogar xadrez Pois comigo. porque ele te deixa estratégico, sim, sabe? Assim, ele te deixa analisar um âmbito. Então assim, então eu tava falando da expansão, né, das lojas da Limpop e da Superes. Ali, às vezes você tá no xadrez que você tá lá com um cavalo que pode fazer só um certo tipo de movimento. Aquele, só faz assim, ó. Isso. Aí a tua torre que só pode ir em linha reta, você, né? Então o teu peão só pode avançar 2 casas. É muito similar ao teu cotidiano. Sim. Né? Eu tenho um lançamento, eu tenho uma linha linda de produtos, eu tenho uma série de coisas, eu quero estar em âmbito nacional, eu tenho
Mas assim, você tem que crescer cada passinho, cada estratégiazinha. Conforme as limitações Conforme as limitações que você tem, né? E aí você tem que dar um passo, aguardar a vez do outro, você tem que dar uma e né, a outra chegada. Então assim, xadrez, o tênis também te define muito, né? Você não desistir daquela bola que tá vindo, não... Ir atrás da bola, pra não sair da quadra. E lutar com você mesmo. Uma coisa, eu não tenho luta, no esporte eu não tenho luta com adversários, tem comigo. É uma forma diferente. Eu aceito perder desde que eu tenha feito uma boa luta. Entendeu? Contra uma luta medíocre, jamais. E assim, sobre essas expansões, você pode contar um pouquinho pra gente como tem essas expansões? Demais. Tanto a Limpop é bebê de mamãe. Limpop é bebê de mamãe, legal assim. Porque a Super S, ela... Vamos um pouquinho mais para trás. A Neodrop tem 25 anos, né, de atuação, é uma indústria química que ela atende a uma série de marcas no país e tem um know-how que boa parte das pessoas desconhecem, o tamanho disso. É uma coisa que quando eu entrei, que eu fui conhecendo, cada vez eu me encanto mais, sabe, com o mundo da Neodrop e a capacidade de produção dali. E aí ela é assim, ela é a Neodrop, a Global Hygiene, né, que é a Neodrop Brasil, aí a Neodrop Estados Unidos, Neodrop México, depois a gente tem mais uma química que é a Super, né, depois da Super aí entra a Cristalins, que é uma outra divisão, depois a gente entra com a Limpop e a Super S. Eu acho que eu tô esquecendo de uma coisa, mas a Limpop e a Super S. Dentro disso também é a New Clean, que é a New Clean Franchising, que administra a expansão, né, das parcerias. Então, e todas elas têm a comunicação pelas minhas mãos. E óbvio que eu sou direcionada, né, tenho o grupo começa com os 3 acionistas, que são fantásticos, 3 cérebros extremamente evoluídos, né? Além do tempo, assim. Ali tem aquele coração, a razão, sabe? Tem tudo isso ali naquele meio. É equilibrar pra caramba, então. Bem legal. É bem desafiador, assim, é legal, cada um é de uma forma e é bem legal. Gente, a Lisa falando, eu fico assim quietinha, hipnotizada, porque é realmente uma das minhas inspirações. Se vocês foram ver, tipo assim, teve a mais que eu fiz com ela, vocês percebem, tá? Então eu já não deixo escondido, é nítido isso, o meu coração é seu, assim, em razão de comunicadora, eu ordo muito pra você. Mas eu acho que é empatia isso. Eu já sei onde você vai chegar, então eu acho que isso aí é empatia, uma coisa que eu já vi. Aí, eles, tanto né, na questão dos diretores, eles sempre tiveram muito know-how nessa parte da Neodrop, que é... Então, por quê? Eles atendem, a Neodrop atende Danone, Cacau Show, JBS, Marfrig, são empresas gigantescas. Então, assim, eu vou te falar, se você abriu na tua casa um produto e você vai comer, tudo que você tirar, assim, possivelmente tenha sido limpo pela química da Neodrop. Isso é uma coisa que eu falo que é muito real. Sabe, tipo, cervejaria, gente, são uma série imensa, assim, de produtos que a gente que o know-how da Neodrop já topou ali, a gente não faz ideia que já limpou, já descontaminou, esterilizou e por aí afora e já sanitizou para que você consumisse. E aí, mediante isso tudo, essa carga imensa, né, que a Neodrop tem, veio de novo uma tentativa para varejo, para colocar isso na casa das pessoas. Se eu tenho uma coisa tão maravilhosa, né? Porque ali, né, os containers são de 1.000 litros, coisa vai para a indústria, né? E aí a gente fala, gente, por que não? Né? Comércios, indústrias menores, condomínios e casas que pode um pouco maior. E aí o Rogério chama, ele tem o... Que bate martelo, assim? Eu sempre vejo esses vídeos, eu amo. A ideia do martelo é dele, né? Que legal. É dele, ele quem colocou. Só duvida, mas ele quem colocou. E aí, ele vira e fala assim, ô Liz, queremos ir para varejo. E eu tive, desde muito nova, dentro da publicidade já tinha um sonho que eu olhava, em São Paulo eu olhava assim da minha janela, eu ficava namorando as janelinhas, aqueles pontos de luz assim, e eu falava assim, eu quero entrar em cada uma dessas casas. Não sei como, mas eu não sabia como, nem o que, nem não sei o que, mas eu queria entrar em cada uma dessas casas. Mas é bom saber onde você quer chegar, e na hora de descobrir o caminho, fica mais fácil. Quando ele falou comigo dessa linha do varejo, tipo assim, né, eu falei assim, não, eu fiz assim, pode ser? Pode ser? Legal.
Legal isso aí. Aí ele... Não, e é muito engraçado, porque é uma guerra assim, né? É uma guerra boa, mas é uma guerra. Aí ele falou assim, ó, tem esse prédio aqui, e era o prédio que a gente tem ali que era antes a Padaria Brasil, né? Na Floriano Peixoto. Aí ele falou, toma esse prédio aqui, transforma ele, então, eu vou fazer aqui a nossa base, né? Porque a gente já tinha lojas, tanto é que estamos na 14ª loja. Então já tinha lojas e a gente queria que todas tivessem essa mesma, né? Aí a gente falou assim, vamos fazer uma loja conceito, então, dessa marca? Porque eu sentei, a Limpop, ela foi toda criada ali. E depois que a gente começou a criação dela, a gente começou a criar um conceito dela, que ela tinha que ser uma marca, que ela tinha um produto para chegar barato no consumidor, chegar bom, claro, chegar com uma qualidade boa, e ser ecologicamente correta, né? Porque tem tudo isso que eu lembro muito, que a gente conversou sobre isso, atende um público, também ajuda as pessoas assim, ter a própria renda, né? E também tem as questões ambientais, porque é uma coisa monstruosa, então tem que tomar esse certo cuidado com isso. Sim, eu falo assim, você não consegue mentir muito tempo. Então, antes de você ser verdadeiro e começar verdadeiro, porque você não tem o trampo de corrigir teu curso correto. Sim. Então, seja lá, entendeu? Mostra, você quer curar a dor lá da tua pessoa, mas cura uma dor real. Então, quando a gente começou a desenhar aquilo ali, aí a gente fez uma linha de produtos, são 50 produtos. E aí eu comecei a criar os rótulos, os nomes, e aí eu queria similaridades, mas não muito óbvias, porque eu queria uma coisa que fosse legal para a pessoa olhar para aquele produto, entender, e levar para casa, e levar um rótulo com carinho e tal. E nisso tem uma história super interessante, que o Rogério me pede o layout do prédio em preto. E eu falo pra ele assim, jamais vou te dar um prédio, um layout em preto. Não vou. E aí ele falou assim, vai. Aí eu saí dança, falei, não vou. E saí. Eu falo, não vou, mas é óbvio que eu sentei e eu fui criar. Né? Eu fui colocar isso no papel, fui ver e tal, né? E aí eu comecei a gostar do que eu tava vendo, mas eu falava assim, gente, mas é uma marca de limpeza, como que, né? Com preto. Aí como que eu vou levar preto? Porque tu vê limpeza com branco, com verde, com azul, né? Verde rosa, sei lá, mas enfim. Aí, o que aconteceu? Eu começo a olhar o restante das coisas e eu falo assim, eu não tenho nada que eu dei, eu não dou um passo. Eu não comecei essa entrevista antes de abaixar minha cabeça, de fazer uma oração. De tudo eu vou pedindo para que Deus vá abençoando e vá andando com as coisas. Então, quando a gente foi passar para decidir as cores dos rótulos junto com os galões, o galão preto, a gente olhou para ele e falou assim, ele tinha um custo menor, porque o consumidor também não precisa, não tem sentido o consumidor. Vou te dar um exemplo. Imagine que um galão preto tinha um valor aqui e o galão com a resina virgem, só pela cor dele, que é verde, por exemplo, teria o preço aqui. Não tem sentido, isso não faz diferença pro consumidor. O consumidor quer um produto... o preço até pro consumidor também depois. Sim, com certeza. E ele quer um produto para limpar. E aí, o que acontece? A gente pegou o galão preto, descobriu que ele era reciclável, né? Tirava do meio ambiente para jogar ali, que era positivo, que era uma série de coisas. E aí eu voltei pro escritório e falei com ele assim, agora você vai ter um prédio preto. Depois da negação vem a aceitação. Aceitação. E aí começamos a fazer nossas embalagens todas em preto, porque é tudo em preto, só o rótulo que salta. E ficou lindo, tipo assim, tudo, né? E tudo que a gente comunica nele, no preto, o restante faz assim, aparece, destaca e tal. Legal. Não, foi incrível. Foi incrível. Ai, Liz, esse bate-papo foi muito gostoso pra mim, espero que não, pra você. Não pode acabar ainda! Mas claro que as portas do estúdio estão abertas pra gente ter mais bate-papos assim. Dói o coração encerrar um talk mais desse jeito, mas eu fico muito feliz de ter aceitado esse convite, ter vindo aqui, cedido um pouco do seu tempo, porque, gente, de ver tudo isso aqui, vai tempo, hein, pra fazer tudo isso. E ceder esse tempinho pra gente, eu já acho muito valioso pra nós aqui da equipe Mais um Magazine. E olha, muitíssimo obrigada. Imagina, eu que agradeço, gente. Eu agradeço demais a oportunidade de trazer um pouquinho daqui, né, das coisas que a gente faz, do cotidiano, das nossas, né, dos acontecimentos pra cá. E então, daqui a pouco eu vou sentar o grande chefe aqui pra ele contar mais coisas em breve. Tem mais história. Traz ele pra cá. Tem muita história, gente, tem muita história. Passaríamos dias aqui contando a evolução dessas coisas. Amaremos. E, gente, olha, estamos encerrando o Talk Mais, mas fica tranquilo que a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Vejo vocês lá. Talk Mais.
Oferecimento: Malve, roupa para viver sua história. Austin Steak Beer, viva um momento único. Café Canecão, desde 1962 presente nos melhores momentos. E Blue Tree Termas de Lins, para relaxar, curtir e aproveitar.